Convencer as pessoas, tenham uma paciência. Agora, 4h40. O Senado vota hoje o projeto de lei que estipula um teto de 7% de ICMS sobre os combustíveis. Isso se conseguir quórum, né? Já que na semana passada, apenas 3 dias por conta do feriado de Corpus Christi nessa quinta-feira. Já que essa semana, tem apenas 3 dias por causa do feriado. Sobre esse assunto e sobre os 20 vetos do presidente que o Congresso deve votar amanhã, nós vamos até a capital federal falar com a Camila Andrade. Daqui a pouco, ela já está aí, não? Então vamos lá. Camila, hoje sem imagens, né, Camila? Por isso que eu perguntei, não vi aqui no telão, mas você fala conosco pelo áudio. Tudo bem? Como é que tá o clima por aí? A semana será menor, mas eles querem trabalhar mais? Não entendi. Como é que é isso? Uma semana atípica, né, Mark? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Pois é um dia atípico, porque segunda-feira geralmente a gente não tem sessão plenária, mas hoje, então, o Senado se reuniu nessa sessão extraordinária, começou às 2 da tarde, e na pauta estão aí essas 2 propostas relativas a combustíveis. O projeto de lei complementar, aquele 18/2022, que a gente já discutiu muito aqui, ele estabelece um teto para a cobrança do ICMS de 17% e também, né, não só para os combustíveis, como para outras áreas, como telecomunicações e energia elétrica. Além disso, também está na pauta a proposta de emenda à Constituição, a PEC 15 de 2022, que estipula a competitividade dos biocombustíveis em relação aos concorrentes fósseis. Essas PECs, essa e tantas outras que a gente também está discutindo em relação ao ICMS, elas devem ser votadas aí em ordem, logo na sequência, porque os estados estão pressionando o governo federal e, claro, o Congresso para que eles votem esses projetos de contrapartida logo na sequência. Então hoje a gente tem esses 2 assuntos na pauta. O relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB, ele teve que analisar quase 50 emendas que já foram protocoladas junto ao projeto de lei complementar, esse número 18, mas ele disse mais cedo que acredita que a votação aconteça ainda hoje. E a tendência é que, caso essas emendas aí acabem sendo rejeitadas pelo relator, os autores eles peçam para que as sugestões de alterações do texto sejam destacadas em plenário, o que obriga uma votação em separado. O líder da minoria no Senado, o senador Jean Paulo Prats, aliás, do PT do Rio Grande do Norte, é um dos que prometeu apresentar emendas ao relatório, mas, em princípio, ele diz que manterá a orientação, então, dessa minoria lá no Senado contrária ao texto. E, como você disse, além desse assunto, a gente também tem aí nessa semana atípica, amanhã um dia de votação importante, com pauta cheia. O Congresso vai votar 20 vetos do presidente Bolsonaro a projetos que haviam sido aprovados pelos parlamentares. Entre os itens pautados, está o veto total ao projeto de lei que criava a Política Nacional Aldir Blanc, aliás, de fomento à cultura, que também é conhecida como Lei Aldir Blanc II. A gente já discutiu também a número 1. Esse projeto ele previa repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para os estados, Distrito Federal e municípios. E estendia por 5 anos um benefício já previsto na Lei Aldir Blanc de emergência cultural. Outros projetos vetados tratam de assuntos como isenção de tributos, lúpus e epilepsia, violência contra a mulher e patentes de vacinas. Os vetos, eles podem ser derrubados em sessão conjunta do Congresso pela maioria absoluta dos votos, pelo menos 257 votos de deputados federais e 41 votos de senadores. E é aí que está o problema. Como a gente está numa semana atípica, a gente sabe, muitos deputados, muitos senadores acabam não vindo a Brasília e a gente não sabe se vai ter o quórum suficiente para que essas votações aconteçam e eles consigam, então, derrubar todos esses vetos. Eu, é claro, procurei os parlamentares paranaenses, mas até o momento nenhum deles me retornou aí falando sobre a posição deles, como devem votar em relação a esses vetos e também, claro, sobre essa lei do ICMS. Mark. Tá aí a Camila lá de Brasília contando o que vai acontecer na semana, então o pessoal vai emendar o feriado, né, Camila? Agora, será que a frequência tá boa por aí? Não sei se tem essa informação aí de bate-pronto, de como é que tá o plenário da Câmara e também o plenário do Senado. Eles foram ou não? Você sabe essa informação, Camila? Mark, não tem informação se a gente já tem o quórum suficiente, mas hoje foi um dia bastante atípico realmente, porque muitos manifestantes eles foram inclusive para o aeroporto para receber esses parlamentares que vieram mais cedo para Brasília. Normalmente alguns até vêm na segunda-feira, né, mas para dar início aos trabalhos na terça-feira. Então essa movimentação no aeroporto hoje ela foi um pouco maior do que é o esperado, do que é o convencional nas semanas anteriores, nas semanas normais aqui em Brasília, e houve já essa pressão. Tem muita gente pressionando, gente aí que defende pautas em específico,
específico, né, mas que foram afetadas por esses vetos e que estão ali fazendo essa pressão para que os parlamentares votem principalmente esse projeto. Amanhã a gente tem também o do ICMS, mas aí a pressão ela é maior em relação às lideranças, né, os governadores, os representantes dos estados. Nesse caso em específico são diferentes públicos. Por exemplo, o pessoal da cultura, que tem aí essa demanda por essa lei, mas a gente também sabe que a pressão em cima dos parlamentares ela é dupla nesse caso, porque de um lado a gente tem, claro, o que querem os eleitores, o que querem esses grupos em específico, mas de outro a gente tem esse problema orçamentário, que é a justificativa para muitos desses vetos, né? Então vai haver ali com certeza uma negociação, eles vão ter que ter uma certa responsabilidade para saber quais desses vetos de fato, né, apesar de ser benéfico para o eleitorado, em especial a gente está falando aqui de um ano eleitoral, mas também que vai caber na conta do governo. Então não vai ser uma votação tão simples assim. Eu realmente não acredito que hoje a gente vai conseguir progredir em todos esses assuntos. Eu sei, Camila, qual é a explicação para o quórum baixo. Quer que eu diga? Diga lá, hoje. Todo mundo fugindo da raia. Quadrilha. Sabe por quê? Porque esse é o mês das quadrilhas no Nordeste. A dança das quadrilhas. E isso para eles é absolutamente sagrado. Eles preferem ficar na base dançando quadrilha que ir a Brasília cumprir com as suas obrigações com a República. É isso, é verdade isso também. E a gente fica pegando no pé aqui porque eles ganham muito bem e tem que servir a população. Eles são agentes políticos e são servidores públicos momentâneos. Servidores, vem da etimologia de servir ao povo. Então não dá para ficar admitindo que eles fiquem emendando feriados assim como quem não tem compromisso com nada. Camila, obrigado pela participação. Até amanhã. Até, viu? Até porque a pauta tá cheia. Eles vão ter que aparecer por aqui cedo ou tarde, né? Um abraço. Vamos torcer. Um abraço. Agora 4h47, intervalo comercial, já voltamos.